Deus, muito boa tarde, João Câmara, muito boa tarde, você, querido ouvinte da 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores, hoje 31 de agosto, que coisa maravilhosa, terminando o mês com a alma cheia de alegria, né? Estamos bem, estamos vivos, estamos saudáveis, cheios de expectativas, de esperança, e eu tenho uma palavra poderosa da parte de Deus. Agradecemos a Deus por todos os domingos estar aqui. E eu conversando agora há pouco, é como um professor. O professor, ele passa aqueles 40 minutos naquela aula, mas ele gastou 1 hora, 2 horas preparando aquela aula. No caso aqui, a pessoa que prega a palavra de Deus, o sacerdote, o pregador, o pastor, ele está lidando com almas, com sentimento, com salvação. Então, a gente tem que empenhar muito mais tempo. E geralmente eu ocupo 2, 3 dias pesquisando e orando e escrevendo sermão. E o sermão que eu tenho para essa tarde, querida, é tão significativo que diz assim: quando as situações mudam. Eu não trago para cá, para a Rádio 89 FM, no programa Dias Melhores, eu não trago informação. A palavra do Senhor é poder de Deus. Eu trago uma palavra que tem poder de ser viva e eficaz, agir em tua vida. A palavra de Deus, ela vai agir em tua vida. E quando eu estava preparando esse sermão, eu tenho 2 sermões escritos e não consegui trazer ainda, porque sempre Deus leva noutra direção e Ele é quem sabe. Você, querido ouvinte, que está em casa, nessa tarde maravilhosa, uma tardezinha fria, nada melhor do que uma palavra morninha, né, quentinha, para aquecer sua alma. E o texto que eu vou trazer para a nossa reflexão nessa tarde fala de desprezo. Eu acho que essa palavra não deve ser inédita para ninguém. A palavra da não aceitação, a dissimulada, a declarada, a aberta, a escondida, a que é feita na traição, a não aceitação, o desprezo. E nem os animais aceitam, a modernidade hoje chama de pet, né? E lá em casa são meus bichinhos e sempre foi, com a minha idade, eu acho que pet é uma coisa que é um nome social. Eu tenho uma relação especial, mas eles não gostam de desprezo. Não se despreza animais, muito menos seres humanos. Por quê? Porque a gente guarda memórias, lembranças, sentimentos daquilo. E, além do desprezo, ter a sua ação própria. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Então, o meu primeiro livro que eu escrevi chamava-se Epitiva, lá em 80 e não sei quanto. O segundo livro que eu escrevi é Por que Me Olha Assim? E na época eu escrevi esse livro em cima desse texto que a gente vai trazer hoje em Juízes, capítulo 11. É um texto que fala de um juiz chamado Jefté. E eu sei do que estou falando porque eu vivi esse tipo de coisa. Mas eu soube em Cristo ressignificar. Ressignificar, eu dei um novo sentido a essas coisas. Eu acho que você vai se identificar em muito com as coisas que eu vou falar nessa tarde. O livro de Jefté diz assim: Jefté era o gileadita, era um homem valente. Eu acho que você nunca viu isso na Bíblia. Jefté era o gileadita, um homem valente, porém filho de uma prostituta. E depois dele arruinar com a reputação da pessoa, tudo na Bíblia tem seu propósito. A Bíblia aqui está dizendo o que é que a sociedade faz na vida da gente. Fulano é uma boa pessoa, mais mulher ele dirigindo, mais mulher quando ele bebe, mais mulher quando ele não sei o quê. Fulano é boa pessoa, mas isso, sempre tem aquela vírgula e sacode lá aquele estigma. O que é estigma? É marca. Aquela marca. E é uma marca positiva, não. Quando
essa conotação é aplicada, é que isso não é bom. Jefté, o Gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. E o nome do seu pai era Gileade. Então, todos nós temos as nossas virtudes. E o que aconteceu é que esse homem ele foi expulso da sua família. Nos tempos antigos, os homens citados no Antigo Testamento tinham casamentos plurais, né? Mais de uma esposa. E hoje, ainda hoje, na Mongólia, a mulher pode ter diversos maridos. Quantos ela puder bancar, ela pode ter. Hoje, para quem acha que isso que eu estou falando é machismo, hoje na Mongólia, a mulher que tiver dinheiro, ela tem quantos maridos ela quiser. Hoje, 2025. Depende de cada sociedade, né? E ele cresce no meio de outros irmãos. E por que eu me identifiquei com isso? Porque a minha mãe, ela me teve com um pai que era de outro pai, de outra família, outro movimento lá, que tinha outros irmãos, e nunca houve uma aproximação. Praticamente eu fui expulso daquela relação de ter o direito de ter irmãos. Eu fui reprovado sem poder nem me apresentar, sem nem poder dizer nenhuma das minhas virtudes. É o caso desse homem aqui. Ele foi expulso. Olharam para ele e disse: não, você não presta não, porque você é filho de uma prostituta. Não foi assim, socialmente, politicamente correto falar. Vamos falar politicamente correto, vamos dizer com carinho para não ferir a alma do bichinho. Não, não. Chegou e disse: você é filho de uma prostituta e não vai ter herança não. Pronto. Aí achou, demorou mais um pouquinho, disse: vamos fazer o seguinte, vamos expulsar você. E toda aquela família se reuniu, expulsou aquela pessoa. Imagina as perguntas que estavam por dentro do coração. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? E antes de você ficar conjecturando coisas da sua vida, tudo faz parte do plano de Deus. As coisas de Deus a gente só vê aqui. Deus já está pronto, o final, não é que ele vê o final. Ele já apontou o final. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, coisas que acontecem na nossa vida, a gente não entende. Tem um propósito específico, né? Esse homem não fazia nada errado, ele não era ladrão, ele não tinha má reputação, mas aí expulsaram ele da casa, e quando foi saindo da casa, a cidade achou pouco, os anciãos se juntou e disseram: o quê? Não, porque ele é filho da prostituta e a gente não quer na nossa... Vamos expulsar também. Todo mundo correu e ele foi morar a 25 quilômetros da nação de Israel. Eu acho que o mundo é duro o suficiente, é especialista em tirar, né? A minha infância, todo mundo, já pensou no 1961, quando eu nasci, todo mundo tinha um pai. Tinha até uma musicazinha pra mim, era: você é filho de Goiamundo, todo mundo tem um pai e você não tem. Olha, era um tempo... Hoje é tudo bullying, o povo é sensível demais, tudo... Mas isso gerava em mim, quando eu apresentava minha documentação, não tinha o nome da mãe, tal, nome do pai, não tem. Não é nem que o pai não vivesse, é que eu não tinha o direito de ter aquela referência de pai. Então, o mundo é especialista nisso. Tira infância, tira esperança, tira expectativa, tira direito, tira preço, tira reconhecimento, né? Você não, você é filho da prostituta, né? Não merece não. Junto com a herança, tirou o reconhecimento. Quando eu entrei de Serviço Público Federal, verdadeiramente, nesse tempo aí, eu fiquei um pouco com vergonha, porque lá perguntaram assim: não tem nome de pai, não? Grosseiro assim, mas e o que é que eu podia responder? Eu tenho culpa de não ter pai? A gente não sabe, a gente não entende por que isso está vindo. Então vem o sentimento de abandono. Isso não deveria ser normal, mas acontece.